Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Olá, eu sou Vitor Taveira, esse é o Raiz Capixaba, programa do Século Diário sobre cultura, ecologia, memória, história e identidade do Espírito Santo. Lembro a você que pode seguir nossos canais no YouTube, nas plataformas de podcast, para receber em primeira mão aí nossas atualizações e também pode conferir seculodiario.com.br, onde todo dia tem notícias sobre o Espírito Santo. Hoje vamos falar de um tema bem importante, né, para o nosso estado e para o mundo até, vamos dizer assim, que é o manguezal. E como convidado aqui para falar disso, temos aqui o Wallace Mendes Barbosa, mais conhecido como Chuveiro, não é isso? Isso, um Cri- apelido desde criança. Criador do Inata Sustenatural, um grande conhecedor do mangue, sobretudo aqui da região de Goiabeiras, e também promotor do ecoturismo, né, em Vitória e para além daqui, né, no Espírito Santo. Sim, uma brincadeira que virou um gosto muito sério e hoje em dia 100% eu me dedico a ele. Vamos falar um pouco mais dessa brincadeira mais para frente. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o manguezal, em linhas simples, se é que isso é possível, e qual que é a importância desse ecossistema para a gente começar esse passeio. Sim. O manguezal, ele é o intermediário entre o rio e o mar, né? Nós temos aqui mais acima o rio Santa Maria da Vitória, que se não fosse o manguezal, desembocaria totalmente no mar, diretamente. Só que o manguezal, ele recebe esse fluxo, fica recebendo vazantes e enchentes do mar. E eu sempre falo que quando o mar entra, ele entra uma vez, quando ele escoa, ele desce 2 vezes, a água do mar que entrou sai junto com a água do rio, né, considerando que a vazante sempre é mais forte. E eu uso os conhecimentos que eu tenho desde criança, desde menino, quando eu pescava com meus pais. Hoje em dia eu tento fazer um turismo ecológico, ecoturismo, né, um termo mais correto que se fala, levando as pessoas para conhecerem o que a gente tem aqui por trás da cidade, né, Você nasceu em Goiabeiras, não é isso? Goiabeiras. Que é a região de manguezal, inclusive uma região que a cultura está muito vinculada ao Sim, manguezal, não é? Como é que você enxerga também essa relação ali dos moradores, com o manguezal? sim, o bairro Goiabeiras Velha, ele surgiu por conta das primeiras paneleiras de Goiabeiras que foram se instalando ali, né, acredito que foi o primeiro bairro aqui da região do continente, bem antes mesmo da UFS, do surgimento da UFS. Então, essas paneleiras que foram começando a povoar o local, né. Meu avô chegou ali também, foi um dos primeiros a chegar ali, mas ele não tinha vínculo nenhum com paneleira. E ali, aí meu avô saiu, meu pai ficou, meu pai saiu e eu fiquei, né. Aí hoje eu mantenho raiz ali até hoje, não penso em sair tão cedo. E assim, o que que ali, faz parte, né, ali são vários bairros também, né, tem Maria Ortiz, tem Jabu, Isso. enfim. Antigamente era Goiabeiras 1, Goiabeiras 2 e Goiabeiras 3, que pegava Goiabeiras Velha, Goiabeiras 1, Goiabeiras 2, Goiabeiras 3. Aí entrava Mata da Praia, Jabu, Mário Ortiz, entrava tudo nessas goiabeiras aí e Mata da Praia que era Goiabeiras 3. Depois que houve uma definição melhor das regiões, né. Uhum. E aí o que que, a gente pode ver, né, enxergar nesse manguezal, passeando por ele, o que que você vê de valioso, assim? Você vê de belezas a impactos ambientais, né, cada passeio é único. Apesar das rotas serem praticamente as mesmas, são várias, são mais de 10 rotas dentro do manguezal, só que cada passeio é um diferente. Não dá para você dizer o que vai acontecer ou a experiência que a gente vai ter. Eu sei que a gente vai lá e volta, mas, por exemplo, tá começando ultimamente a gente está vendo muito tartaruga no manguezal, e tem uma região que lá aparece, é uma grandona, assim, amarela, linda, linda, linda. Antigamente, nesse trajeto que a gente faz, os moradores antigos ali de Mário Ortiz relatam que aparecia boto. Hoje a gente nunca viu. Outra coisa que eu estou percebendo nessas questões de observação, a redução de peixes. Eu estou atuando há 7 anos, né? Vou fazer 7 anos agora, dia 1º de janeiro. Então, antes dos atendimentos, lá em 2018 e 19, eu via uma frequência maior de peixe pulando, por exemplo.
o que deixava o passeio muito mais bonito. Eu até falo para as pessoas, né, do caiaque, do barco, que é muito comum ver um peixe pulando em nosso peito, nossa cabeça e caindo dentro do caiaque, dentro do barco, se debatendo. Aí as pessoas perguntam, né: "Pode levar embora?" Falei: "Bom, fica a seu critério". E de um tempo para cá a gente não tá vendo peixe, sabe. Aí entra já a questão preocupante, a gente não sabe se é qualidade da água, se é excesso de pesca, né, uma questão mundial que está acontecendo no mundo todo, então não sabe o que vai acontecer nos passeios. E o que mais que tem impactado, assim? Porque, por exemplo, o que que provoca essa poluição? Quais outras questões que têm afetado o manguezal? O homem, o homem, 100%mente eu falo, o homem, né. Tivemos uns meses atrás a questão do rio Santa Maria, por Sim, é conta grande das importante. empresas que tem lá em cima no leito do rio, existe a suspeita do lançamento de um produto. Por que que é suspeita? Porque os órgãos competentes, eles não fizeram uma análise Uhum. satisfatória, deixaram passar provas, entende? Então não dá para você hoje o resultado está inconclusivo. Seria Revissol, né, a É, eu nem substância, falo seria que assim. não é problema. Mas não houve uma fiscalização e uma investigação profunda. Aí semana passada, numa sexta-feira, tivemos a problemática aqui do bairro Mário Ortiz, de uma coloração azul que começou a descer, bonito demais. Eu tenho fotos aqui que Uhum. parece Instagram, né? Algo que foi photoshopado, mas foi a realidade. Foi um amigo que pegou o flagrante. Infelizmente, ele não teve a percepção, né, de pegar uma amostra para que a gente pudesse levar a análise e ficou por isso mesmo. Isso foi na maré vazante. Geralmente a problemática do manguezal acontece na maré vazante, por isso que os passeios acontecem na maré enchente, é outro assunto. E aí quando a maré foi enchendo, esse fluxo que veio do mar acabou diluindo, E ele foi entrou para o mangue, né? então foi mascarando a problemática. Inclusive, os órgãos falaram, né, que quando chegaram lá, já havia se dispersado, né, mas esse dispersar, na verdade, quer dizer, se é algo contaminante, ele ficou lá. Entendeu? Então não teve aquela iniciativa de entrar no manguezal. Se sabem que o fluxo do mar empurra para dentro, poderia ter uma força de vontade, né? Vários barcos ali, chamado um pescador daquele, vão entrar aqui rapidinho para ver se a gente consegue ver um pouco do contaminante aqui dentro. Mas chegaram lá, falaram uma outra história que pode ter a ver com a ação solar, né? Pode causar uma reação química na água e tornar ela azul. Não acontece, o manguezal não rola isso. Porque é muito particulado de lama dentro d'água, por isso que a água do manguezal é escura. É, mas houve também Então, a própria houve de onde estava vindo, né, de uma boca de lobo ali. Os pescadores não, relataram não que foi veio boca de dali. lobo, eu não acredito que foi boca de lobo não, porque se fosse boca eu não vi, eu não fui, mas pelas fotos, cara, a gente tem uma experiência muito grande de andar no manguezal e andar qualquer meio aquático é o seguinte, a água dissolve por exemplo, uma água barrenta. Vou jogar uma água barrenta no mar. Vamos colocar aqui um exemplo de algo localizado e algo mais geral. Quando é algo localizado, vamos dizer uma boca de lobo, um esgoto. Muita gente não sabe o que é boca de lobo até. Eu tenho uma boca de Uhum. esgoto que sai no mar, na curva da Jurema, por exemplo. Essa água, se ela for sair mais clara ou mais escura da água natural que está ali, do mar, você vai ver um rastro. Uhum. Que depois Se a maré estiver jogando para um lado, se a maré estiver jogando para um outro, esse rastro vai de acordo com a corrente. Por exemplo, o canal Vigócia ali na Praia da Costa. Quando você vê uma imagem de drone, minha mão aqui é a terceira ponte. Vitória e Vila Velha. Eu estou em Vila Velha. Terceira ponte está saindo de Vila Velha. O canal está aqui. Se o manguezal estiver saindo para o mar, você vai ver aquele fluxo escuro Uhum. indo para o mar. Se você vê a maré enchendo, você vai ver o fluxo entrando para a Baía de Vitória. Isso é um ponto localizado. Coisa que deveria estar acontecendo lá no canal se fosse simplesmente a emanação de uma manilha. O que no caso não foi, foi uma coisa totalmente uniforme. Você quer ver um exemplo? Uhum. Desastre do Rio Doce. Quando os rejeitos vieram de Mariana e chegaram aqui na boca do rio em Regência, toda a água ela estava marrom, né? Colocaram até aquelas boias, não sei para quê,
para você conter o barro, sendo que a água já estava diluída. E se é barro, não é produto oleoso, se fosse produto oleoso, faria sentido aquelas boias. Mas como foi barro diluído, para quê aquelas boias que foi utilizada? Bom, então se fosse então, o que eu quero dizer é o seguinte, ali foi uma ação mais geral, já vinha diluído, a corrente já veio misturando aquilo de longe. Uhum. Então aquele azul, a fonte não foi perto. Então, nós temos a problemática da nossa empresa local de tratamento de esgoto, nossa empresa de saneamento, de que ela tem uma estação de tratamento mais longe, naquele mesmo canal, que eu já cansei de expor a problemática que acontece ali. Quer ver problema? É só ir lá na maré vazia, entendeu? Com a maré vazia, reduz o fluxo e aumenta mais a sujidade, aumenta mais o efluente. Mas foi a primeira vez que eu tenho essa informação de uma água azul. Uhum. Químico, cara. Eu voto Uhum. problema químico ali. É. E assim, além disso também, tem sido relatado muito a própria questão, por exemplo, de cada vez mais estar transitando veículos, né, jet skis, lanchas, um aumento desse fluxo e também, enfim, tem um processo rolando de reurbanização que vai impactar o mangue, né, estão sendo projetados projetos e tais, que a gente ainda não sabe como é. Isso como tem afetado isso? Tem as Infeliz marinas, né, cada i vez vem isso crescendo muito. isso tudo tem a ver com o desenvolvimento, né, com a urbanização, desenvolvimento, então pessoas querem empreender, pessoa abrem seus negócios e aquele canal de Jardim da Penha, é um local muito propício para você ter esse tipo de comércio. Uma um bar que atende lanchas, um quintal que foi adaptado para que agora passe a guardar jet skis e lanchas, ou seja, são as náuticas, né. Muito bom isso para o município, vai gerar imposto, vai gerar movimentação naquela área, que é uma área muito bonita. Um Sim. pôr do sol dali, cara, para aqueles lugares que tem essas festinhas, um som rolando, a galera dançando ali, né, o seu drink rolando e o pôr do sol com destaque da ponte, cara, é muito bonito para quem já teve esse contato lá. Então isso favorece a questão náutica, então a pessoa, ela tá ali, ela vai frequentar aquele espaço, porque geralmente ela tem um jet ski, uma lancha alugado ali, então não é somente a questão da ocupação do manguezal, porque esse cara vai pegar uma certa hora e vai para dentro do e por que que ele não vai para o mar fazer as firulas dele? Por que que ele não vai para o mar fazer a corrida dele? Não sei, aí ele vai para dentro do manguezal. Só que além dessa provável irresponsabilidade de correr, passam muito correndo, já jogaram água na gente, eu tenho esse vídeo gravado. Tem a questão dessa pessoa poder estar alcoolizada, entendeu? 3 pessoas num jet só, fazendo as acrobacias, né. Então, fora a questão da problemática do natural ali dentro da água, da vida que ele pode estar matando, porque a nossa água do manguezal é uma água com muita matéria orgânica, com ova de peixe, ova de caranguejo, né, no período correto lá da desova dos caranguejos. Então, sendo o manguezal também conhecido como um berçário, esse jet ski tritura tudo quanto é tipo de vida que possa estar imerso naquela água, sabe, porque a turbina ela é muito poderosa e um jet ski não anda geralmente o piloto de jet ski não anda devagar. Ou ele quer impressionar a gata que está na garupa, ou ele quer se impressionar para a pessoa que tá navegando perto, é o que mais acontece, né, muitos vê a gente, ele tá lá, então ele volta e faz as firulas, dá os pulos dele, dá os leque dele. Como eu falei, foi numa dessa que jogou água no barco com um cliente, assusta, né, um dos clientes queria dar uma remada nele até, mas não aconteceu. Pois é, porque inclusive, assim, esse impacto tem a ver com, como você falou, estamos vendo até algumas imagens aqui, né, dos passeios, porque, ali é um lugar que o trânsito deve ser em velocidade muito baixa, né, é uma água muito parada, não é isso? É uma área Uma protegida, área exatamente. é como eu te Que tem falei pouca fiscalização, né. é como eu te falei, ele intermedia o rio com o mar, é uma transição. Essa transição não pode ser tão lenta, nem pode ser tão forte. Tanto que a gente defende a manutenção dos manguezais para um possível tsunami, um possível maremoto, para que essa energia que vem do mar não Ele entre e regula, né. destrua tudo. Então existe uma calmaria, eu sempre falo para os clientes antes de entrar na água,
A gente está usando um colete por conta da capitania dos portos, mas o manguezal é muito seguro. Uhum. O caiaque já é uma boia, o remo é uma boia, o colete é uma boia, você não vai afundar. Nunca tive problema de pessoas que caíram e nem se afogaram. O manguezal é conhecido como um berçário, por conta da reprodução de muitos animais que vivem no mar. Depois esses animais voltam, os peixinhos, os animais, eles crescem ali, depois vão novamente para o mar. Muitos ficam ali mesmo, entendeu? Então esse fluxo, essa velocidade toda que se imprime dentro do manguezal, ela não é compatível com o ambiente, sabe? Aí entra a questão da fiscalização. Fiscalização tem, sabe? A Polícia Ambiental atua, a SEMAN atua, a Guarda Costeira atua, mas é muito pouco. É muito pouco. Eu nunca vi, por exemplo, um jet ski ser retido. Uhum. Mais fácil o pescador ser do que o jet ski, Entendeu? né? Boa Entra a fala. questão de classe aí também, às vezes. Boa fala. Aquele pescador que tá lá colocando sua rede, ele vai ter a rede capturada, tudo bem, porque às vezes Que é uma alguns. proteção. Eu também eu não concordo com a rede que fecha todo o canal. Uma rede de malha pequena que pega qualquer tipo de peixe, sabe? Mas seria bacana se fosse direitos iguais. Se tivesse um bafômetro para jet, para lancha, não sei se existe, entendeu? Porque Deveria. eu já peguei festas dentro do manguezal, sabe? Aí o cara tá lá fumando aquele cigarrinho dele, joga a bituca dentro d'água, ou joga até mesmo uma latinha, uma garrafa. Fora o ruído, né, que também impacta o ambiente. E geralmente essas festas ficam até o pôr do sol, que é o momento que as aves retornam para o seu ninho. Eu chamo de quando as aves, eu chamo de puleiro, né? Hum. Geralmente elas escolhem uma árvore e essas aves elas tomam conta, sabe? É muito bonito. E Uhum. acontece no nascer do sol, elas vão para o manguezal, outro lugar, e no entardecer elas voltam. Então eu descobri também que muitas dessas aves vão lá para as fazendas do mestre Álvaro ficar fuçando as fezes do boi. Não ficam só no manguezal. Uhum. Outra coisa que a gente está observando também, não sei se é por conta dessa escassez de peixe, muitas aves do mar estão vindo para o manguezal, sabe? Porque existe uma diferença. Da ave do mar, ela pesca, ela mergulha, ela faz isso aqui, ó, Uhum. tchuf, e sai. No passeio de baleia que a gente vê muito isso, né? E já as aves do manguezal, elas não pescam. A ave do manguezal, ela espera o nível da maré baixar, a lama fica exposta, aí você imagina aqui, lama e água. Nesse encontro de lama e água, ficam os filhotes de Ele peixinho só capta ali. que as aves ficam mordiscando. Uhum. Ficam assim, ó. A margem aqui, né? A margem é essa mesa, e as aves ficam aqui, ó, beliscando. Enquanto as aves do mar que estão entrando, Uhum. continuam O pescando. seu trabalho depende totalmente de conhecer as marés, né? Pra você sair, para voltar, tudo isso, né? Cara, eu Porque já me estrepei por não saber ler maré. No início, né, lá em 2018, eu levava as pessoas, uma vez eu botei numa roubada, foi a primeira remada. A gente foi remando sentido Ponte da Passagem, maré descendo, todo mundo, a maior festa, né? E eu não me percebi que a gente tinha que voltar, né? E a gente teve que voltar com a maré vazando. E todo mundo contra a maré, entendeu? Todo mundo falando, a gente não vai chegar. Isso deu 9 horas da noite, a gente no meio do manguezal. Quando a gente voltou, a maré estava vazia e não tinha água para entrar dentro de Goiabeiras mais. Aí eu falei, pronto, agora já era. Aí todo mundo desceu do seu caiaque, todo mundo foi puxando o caiaque pela cordinha e todo mundo atolando até o joelho, cara, até o joelho. Eu falei, meu Deus do céu, vão cortar as pernas. Aí eu já imaginando que o negócio nem bem começou, já vai dar errado. As pessoas vão sair daqui, vão cortar o pé, já vão falar mal, já. Enfim, cara, foi perfeito. Todo mundo chegou, todo mundo com a perna pintada, todo mundo juntou as pernas assim no final para tirar foto, ficou bonito. Mas eu assim, ó, aprendendo, né? estudei, aprendi e hoje os passeios só saem na maré enchente, para evitar, por exemplo, essa problemática de visualização da contaminação que chega. Eu nunca Ah, sim, falei quando a maré tá baixa também. eu nunca falei que o manguezal é limpo, eu nunca falei que o manguezal é o melhor lugar do mundo, eu sempre falo. Por quê? Porque esses passeios eles foram originados da conscientização ambiental. Antigamente, antes dos passeios, eu levava os amigos para mostrar como é que é o manguezal, coisa que a televisão não mostrava.
Porque as pessoas, o município, o estado, o mundo só conhece o manguezal o quê? Através das paneleiras de Goiabeiras e Ilha das Caeiras. Uhum. Então eu São 2 grandes pontos da ótimo, cidade, né, da ótimo, cultura. mas do cais das paneleiras em diante, ninguém sabe mais nada. Tem 10 percursos possíveis aí, né. Muito mais que 10, Mais, você falou que tem 10. entendeu? Todo mês eu tenho que organizar de acordo com É. a maré, de acordo com lua, essas coisas. Então, quando eu levo as pessoas lá, quando eu levava só para mostrar, eu deixava bem claro: "Olha, é isso, isso e isso, vocês vão ver peixe morto, vocês vão ver água suja". Só que eu aprendi a analisar, eu falo: "Cara, se eu levo eles na maré enchente, eles só vão ver paraíso, Uhum. vão poder mergulhar, vão poder tomar Mas banho", você geralmente fala sobre as problemáticas também no sempre. passeio, né? Mesmo com a maré bonita eu falo. Tem um passeio só que eu saio com maré vazia, que é o passeio bancada de areia, porque como é bancada de areia, a maré tem que baixar para ela ficar exposta. Então a gente tem que sair no momento da vazante, Uhum, né, é o momento que a gente só passa, a gente não toma banho. Lá que a gente toma banho, que é uma água um local mais tranquilo, uhum. entendeu? Então tem essa preocupação dos passeios acontecerem somente na enchente. Então voltando, então esses passeios eles começaram pela conscientização ambiental de amigos, que eu levava lá no manguezal, juntando 2 caiaque, 3, 4, alguém trazia caiaque também, e eu sentava o pau. Falava a problemática, onde desce esgoto, onde é ruim mesmo. E daí surgiu os passeios, porque começou a vir tanta gente. Um postou foto, falou pro outro, começa a Foi, crescer. eu não jogava Não muito era em rede não era social, ainda não, não era um negócio, negócio, um projeto, era não só era. Aí o amigo levava foto para o amigo, que vinha gente até fora do país para conhecer, estudioso, né, um pesquisador. Isso fomentando o fluxo e eu metendo pau no manguezal. Porque o objetivo era falar só a verdade, eu não tinha noção turística, e todo mundo falando: "Cara, monta os passeios, ganha dinheiro, cobra a galera". Eu falei: "Tá doido?". Olha a minha mentalidade. Você acha que as pessoas vão pagar para andar no manguezal? Vão pagar para andar na lama? Né, e minhas unhas viviam de lama no canto, assim, né, porque era manguezal todo dia, como é hoje, né. E aí, cara, pessoas turismólogos, pessoas que faziam técnico de turismo falaram: "Cara, você tem uma". né. Até que um dia Inclusive você costuma sair muito dali das paneleiras, né, do isso, galpão das eu paneleiras, que é só um ponto saio e turístico. volto dali, é foco ali. Aí eu tenho um amigo chamado Paulo Pedrosa, um abraço, Paulo, né, eu chamo ele de meu guru ambiental. Ele faz parte também da AAPC, Associação dos Amigos da Praia de Camburi, que ajudou a colocar essa problemática do pó preto em destaque, né. E muitos políticos usam essa temática dizendo que foram eles que começaram a divulgar a questão toda, mentira. Então o Paulo, eu atuava com ele na praia, ele falou assim: "Cara, vamos fazer uma limpeza no manguezal?". E eu falei: "Cara, eu nunca pensei nisso", né. 2017, Hum. outubro de 2017, por aí. Então ele falou assim: "Pode deixar que eu vou chamar a galera, você chama seus amigos e a gente vai fazer a ação". Podia ter registro aqui também, poderia ter pego. Tem no YouTube, tem registro no YouTube. E aí, ele chegou com uma turma, cara, eu nunca vi chegar tanta gente. Tanta gente chegar no manguezal, quase 50 pessoas no manguezal, é muita gente, né, porque a saída lá é pequena. E de repente pelo manguezal, pelo mar, chegou uma canoa havaiana, ó, arrepiei. Vá. Foi lindo demais, aí chegou uma emissora de televisão, eu falei assim: "Ó, eu não vou falar com ninguém, você fala, né, medo de câmera danado, você fala com eles aí, você recebe a galera". E ele deu entrevista, ele falou. Cara, foi demais. E nesse passeio veio uma galera que é turismo ecológico, é o ecoturismo, Ecoturismo. né. E as pessoas chegaram no canto e falaram assim: "Cara, você tem um potencial fantástico, vamos trabalhar isso aí e tal". Eu falei: "Não". Aí eu fui para casa, né, pensando no evento maravilhoso que foi, e aquelas falas ficaram na minha cabeça pensando, eu falei: "Cara, só eu que não vejo esse potencial de um possível ecoturismo aqui no Manguezal e tal". Aí lancei dia 1º de janeiro de 2018 a Inata Sustenatural, uma mistura de sustentável e natural. Acho os 2 babado pra caramba já no meio, né. Aí eu misturei, todo mundo falando: "Esse nome não existe", eu falei: "Não, vai ser esse nome mesmo", né, tá aqui ó, bonitão, Com marca e tudo, né. né. E hoje, cara,
atendo Airbnb, atendo Google, O atendo Airbnb Experience, que eles isso, chamam, né, que a pessoa encontra lá. isso. Não é hospedagem, são passeios diferenciados. E Instagram, né, Inata Sustenatural, e acredito que mês que vem nosso site está pronto. Uhum. Eu ia falar, a gente tá até vendo algumas fotos, né, esse aqui é a pedreira de Joana d'Arc, Pedreira pedreira do Rio Rio Doce, Doce. também conhecida, né, Pedreira desativada hoje, né, não é mais ativa. que é um dos passeios também bem interessante. Demais, isso é tanta gente que Pouco não cabe. conhecido em Vitória, né, o pessoal às vezes olha: "Nossa, isso é em Vitória?". Pois é, as pessoas duvidavam que eu E o seu é levaria outro lá. passeio de barco, né, porque não chega direto na pedreira, chega do outro lado, no manguezal, mas Não, as pessoas vão porque elas tentam desbravar. As pessoas têm medo da pedreira, né, por conta da comunidade, comunidades maravilhosas, sabe. Sempre quando a gente vai lá, Joana d'Arc, recebem a Resistência, né. gente, Joana d'Arc de um lado e Resistência do outro. Quando a gente encontra isso aqui é uma prainha, né, a gente encontra as pessoas lá fazendo churrasco, tomando banho, bom dia, boa tarde, sabe. Aí eu deixo o caiaque na mão deles, eles vão brincar, enquanto a É. gente vai na E é pedreira, um eles lugar ficam que tem que ir brincando. logo, porque tem a propósito de fazer um condomínio ali, né, É empreendimentos um privados, loteamento. loteamento, né. É um loteamento, eu fui nessa reunião, toda essa área verde aqui, ó, serão Que é o ruas do lado de construídas, cá, Joana d'Arc, do outro lado da pedra Resistência. é o Parque do Mulembá, né. Então, E essa essa área questão poderia ser incorporada ao parque, por exemplo. essa questão que ainda está em discussão, porque o Vale do Mulembá, ele é tombado também por conta da É, retirada do do barro das paneleiras, o IPHAN está tomando conta disso. Então, um dos motivos que não foi à frente, que não acredito que não foi à frente, está em ainda está em estudos ainda. estudos ainda. Por conta desse imbróglio que gerou aí. Esse é o Rio Santa Maria. Rio Santa Maria que vai ter agora, né, não sei a edição que qual é a data que vai. Aqui já é Cambori. Isso aí é uma trilha de crianças, cara, numa praia muito gostosa que tem ali atrás do Ilha Acústico. Aí sim, Aham, local que vai virar um condomínio, infelizmente. é. Remadoras do Rio de Janeiro que vieram aqui pelo Airbnb, né, eu atendo também uma pessoa, atendo 2, atendo 20, Uhum. Tem entendeu? algum Você lança alguns passeios também em grupo, não é isso? Que não precisa ser grupo fechado, pode ser Eu pessoas que não se lanço os conhecem. meus passeios em finais de semana. Por exemplo, sábado amanhã, sábado agora, um exemplo. Eu lancei um passeio que cabe em 15 pessoas. Tá lá. Não precisa vir com o seu grupo formado, Hum, não precisa vir sozinho. Então é legal, né, conhecer outras É pessoas e muito bom. Infelizmente, tem gente que só vem se tiver parceria. Isso aqui é um almoço em Ilha das Caeiras, quando estava construindo ainda o calçadão, ó. aham. A gente acompanhou de perto, fomos contatados, né, para como isso aqui são restos de palafita que a gente mostra na Maré Ah, Vazia, ó. tá. O bairro Mário Ortiz, ele era tomado por Uhum. palafitas, né, das pessoas que vinham tentar a vida em Vitória, quando o Mário Ortiz era no lixão. Isso aí é um grupo com família, ó, tá vendo a criança aqui, ó. Uhum. Tem mais outra criança aqui não, esse aqui é outro passeio, É outra ali. entendeu. Então, isso é o Rio Santa Maria da Vitória, moradora de esqueci o nome dela, me perdoe. Moradora de Santa Teresa que vem para fazer o passeio, faz Que bate e bacana. volta, entendeu. Uhum. Muito massa aí, ó. E aí Até 9 anos o caiaque inclusive comporta 2 você pessoas. falou ali do pôr do sol, é um dos momentos dos hotspots aí, né, dos auges do É processo, né, fantástico. Aí tem que 2 aí pontos. é o que você estava falando dessa coisa da barulho, geralmente é justamente o contrário, né. Você pede para o pessoal ficar quietinho pra porque ficar no caiaque, sentir um pouco, ouvir. Por exemplo, isso aqui é a Ilha das Caeiras, eu te falei, ó, na bancada da Ilha das Caeiras, na maré vazante, a gente tem a maré Uhum, ela vem aqui assim, ó, a maré vaza, aí a gente vê o que tem embaixo, uhum, né, ó, a gente tá em cima da bancada aqui, ó. uhum. Fizemos a foto, eu aqui, os meninos tudo. Maré encheu, vem aqui, por exemplo, como parâmetro, o Helder tá aqui, ele é grandão, Ah, a água tapa ah, quase ele aqui, ó. quase 2 metros. Fluxo grande, né, isso é pai com filho descendo o rio Santa Maria, ó. Sabe, é um passeio que acolhe a crianças a idosos, sabe, com família, animal também, cachorro leva, pode levar também, como diz, né, pet friendly. Então é muito massa, cara. Então a cada dia que eu tô aí dentro, eu vejo que o quão necessário que essas ações são, sabe. Seja turístico ou seja de forma a pesquisa. Então é um trabalho que eu tô aumentando, que eu tô procurando divulgar mais, né. Um site agora tá para ficar pronto agora em dezembro, como eu Bacana. falei, né, nossa amiga Helena tá produzindo. Ah, e o pôr do sol, cara. Pôr do sol, é. Esse é o pôr do sol visto em caiaque, que é do manguezal de Mário Ortiz, e tem o pôr do sol visto em barco, que é Uhum. na foz do rio Santa Maria.
Geralmente é quando tem lua cheia. A gente vê o pôr do sol de um lado e a gente olha do outro a lua saindo. É uma pancada, cara, Uhum. né. Um local que as pessoas nunca imaginavam que passaria, que seria Embaixo das. embaixo da ponte, né, que você liga a ilha a Jardim da Penha, Uhum. né, mais pôr do E sol. você faz os passeios de barcos também, né? Então, os passeios eles eram cara, é engraçado, porque os passeios era só em caiaque. Esse aqui é um Caiu. passeio de baleia, na lua cheia, a gente sai geralmente de madrugada para ver o sol nascer, acho que é o único passeio que faz isso, né. Então o Que é que que uma coisa que está acontece? crescendo muito, né, da baleia. Você pode falar depois Também, também. também. Então, aqui ele era 100% caiaque. Só que nessa época, depois daquela ação de 2017 do Paulo, que a gente fez uma limpeza de manguezal, eu queria fazer mais limpeza, porque eu sabia dos pontos onde existe a problemática do lixo no manguezal que chega pelo mar. Onde se acumula. E eu falei assim: "Nossa, eu quero fazer ação, quero fazer ação". Aí eu ia contratar um barqueiro, o barqueiro me cobrava R$ 400, R$ 450, um barquinho pequeno, cara. "Ah, porque você vai ficar a manhã toda, vai me atrapalhar a pesca, então tem que compensar". O mais barato que eu já achei foi 350. E a ação de limpeza, cara, é uma ação de convite, não é uma Uhum. questão A que eu pessoa vou vai cobrar. pagar para fazer Não. limpeza. Então eu falei assim: "Como que eu vou cobrar uma pessoa para me ajudar a limpar a mangue? A pessoa vai lá, vai se sujar, vai cansar e ainda vai pagar por isso?". Tudo bem que existe o turismo experiência que proporciona isso, mas não era a ideia. Aqui o barco. É esse barco aqui, vou falar dele. Tô falando dele. Então, a gente começou a fazer a limpeza, a gente fez uma limpeza em parceria com a Polícia Ambiental. Eu tenho fotos fantásticas registradas pelo fotógrafo André Lupe, né. Então, fizemos esse passeio em caiaque e o barco da Polícia Ambiental foi nos apoiar. O barco fazia a ponte, tirava, jogava o lixo fora e a prefeitura de pronto também em parceria com a gente. Pegava o lixo e jogava no caminhão. Aí eu falei assim: "Não, cara, não tá legal". Em cima da pedreira Rio Doce, olha a visão que você tem. É, a Jardim visão única. Cambori, Serra, Mestre Álvaro aqui, Morro do Moreno do lado de lá, o percurso do Manguezal, tudo, Aham. Aí é redenção ali. tudo. Aí o que acontece? Aí eu comprei um barco para fazer limpeza de manguezal. Esse barco aqui, ó. Cara, tem fotos dele com lixo em cima, é fantástico. Então, os passeios de barco vieram depois do lixo. Então eu falei: "Pô, eu posso esse barco parado aqui, eu posso fazer passeio com ele". Por que também? Porque com o caiaque restringia muito a pessoas que não podiam sentar, pessoas gestantes, idosos que não conseguem remar, que não conseguem ficar numa posição por muito tempo. O barco veio atender essa demanda. Então comecei a fazer Um os barquinho. passeios no barco. E também não nego para ninguém que o barco é o mesmo barco que carrega lixo. Uhum. Porque é o que eu falo, muita gente já virou para mim e falou bem assim, clientes de Airbnb inclusive, né, que eu não poderia divulgar muito essa questão de limpeza do manguezal, porque pode espantar as pessoas. O fato de eu falar que o manguezal tem as suas problemáticas vai espantar o cliente. Eu falei assim: "Olha só, primeiro, eh, a questão protecionista, ela vem antes do turismo. A questão dos cuidados, a questão da divulgação, a questão da defesa do manguezal, ela vem antes da ideia do turismo. Então eu não vou desvincular nunca a história que eu tenho do manguezal, a história que originou os passeios turísticos. Os passeios são consequência de uma ação que hoje eu consigo trabalhar em conjunto, entendeu? Perfeito. E aí a questão do barco. E hoje eu atendo, cara, de 0 a 100 anos Hum. no barco. Temos um barco novo, né, que vai entrar em ação acho que dezembro, janeiro, tô dependendo do motor só que tá na manutenção. Mecânico Daniel também, um abraço, cara competentíssimo, né. Você E vê que também essa coisa que você fala, que a gente fala sempre, né, das experiências, que geram, em cadeia, né, você tem que articular várias pessoas, vários profissionais também, vários, né, vários. acaba. Lá no fundo tem Ilha das Caíras, né, te cortando, né. Uhum. Mas continua, desculpa. Não, mas era isso, nosso tempo também já está esgotando. Queria que você quiser deixar mais uma última mensagem aí, relembrar também como fazer para entrar em contato, para, marcar, enfim. A Inata ela atende no Airbnb, né, só que é mais caro, por conta das taxas. Tem pelo Instagram, Inata Sustenatural. Você acha também no Google como "O que fazer em Vitória, caiaque", "O que fazer em Vitória, Inata Sustenatural".
E deixa eu ver, Instagram, Google, isso aí. E tá para vir para as redes agora, né? O meu e-mail não. O site da Inata Sucia Natural, que tá para ficar pronto. Aí sim vai ficar uma coisa mais completa. Gostaria de agradecer a todos que passeiam com a gente, não somente pela questão da diversão, pela questão de você conhecer um ambiente novo, mas pela divulgação do manguezal que nós temos aqui na Grande Vitória, um dos maiores. Deixa eu corrigir uma coisa. Antigamente nós falávamos que Vitória tinha o maior manguezal, o manguezal de Goiabeiras, um dos maiores manguezais da América Latina. Não o maior manguezal da América Latina, mas até mesmo um dos do Brasil, né? Porque não existe essa certificação de que seja o maior da América Latina. Então eu estou mudando essa fala. Mas obrigado a você que ajuda a divulgar nosso trabalho, a divulgar nossa luta, porque o manguezal está precisando da gente, porque o manguezal está sofrendo, o manguezal está com problemas sérios e os governantes locais, o município, ele não está muito preocupado com ele, não. Entendeu? Nós não temos ainda nenhuma gestão, cara, desse manguezal tão gigante, tão maravilhoso, infelizmente. E vou só lembrar também, né, para quem quiser, você divulga também geralmente calendários mensais, né, do que vai acontecer, de quais são dos vários passeios, né? Então a pessoa pode se programar também um pouco com uma antecedência ou marcar o próprio, Então, né? os passeios, eles só acontecem de forma antecipada. Não rola de você chegar lá, eu quero passear agora. Só se eu tiver muito à toa, mesmo andando com o Lucinei de Juca lá no Manguezal, meus cachorros, né? Aí dependendo da maré, do que tiver ao meu alcance, porque senão eu vou ter que comprar gasolina aí pro motor. Então, se tiver muito próximo, pode ser que aconteça, mas geralmente tem que ser agendado. Tem limite, né? E os passeios, eu atendo 20 pessoas em caiaque e, por enquanto, 6 pessoas no barco motorizado. Ou 15 pessoas no trem-aque, que é o barco puxando os caiaques, né? Então, no Instagram você tem acesso à programação. Programação essa que a partir do ano que vem vai ser programação anual. Eu não vou ficar mais jogando programação mensal, entendeu? E vamos trabalhar de forma mais abrangente. Bom, muito obrigado, Wallace Chuveiro. Esse foi mais uma edição do Raiz Capixaba, programa do Século Diário, que traz um pouco aí da nossa cultura, da ecologia, né? E obrigado por essa mensagem também, né? De falar do ecoturismo, mas falar também sobre as problemáticas, né, envolvidas, e espero que todo mundo escute, né? Se anime também a ter um olhar para o manguezal, né? Olhar para o nosso manguezal com mais carinho, inclusive as autoridades, né? Mas também a sociedade civil pressionar para que isso aconteça. É tipo, deixa eu falar aqui rapidinho, é igual fotógrafo quando quer fotografar o manguezal e ele pergunta se eu tenho fotos para divulgar, né? É o que você falou no início, né? Vamos jogar umas fotos e tal. Outra coisa é você experienciar aquilo. É igual você, como você já foi com a gente. Acredito que essa ideia desse trabalho, desse podcast aqui, deva ter vindo também por uma coisa que você já conheceu de perto e gostaria de veicular. Quando você visita, a vivência é muito mais rica, né? Então, mais uma fala, né? Visite o manguezal. Com certeza. E visite com quem conhece, com quem sabe, né? Para ter justamente essa segurança, né? Sim, Não é qualquer um que consegue entrar entrar e sair com tranquilidade, né? sim. Mas aí lembra então que esses outros programas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio e no séculodiario.com.br. E agradeço aí também o programa Raiz Capixaba, teve produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, do estúdio Rocket Filmes. A gente volta aí, vamos fazer uma pequena pausa aí no mês de dezembro, por motivos de férias, e voltamos aí em breve. Valeu, obrigado. Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar.